Estamos iniciando mais uma semana de estudos e o nosso tema da semana é Amarás o Senhor teu Deus. E como verso principal para memorizar, nós temos Deuteronômio 6:5, onde a Bíblia nos ensina: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Deuteronômio 6, versos de 4 a 9, contém o Shema. E nós vamos entender no estudo dessa semana o que significa o Shema. Uma das orações mais importantes do povo de Israel, que significava: ouça, Israel, ouça o Senhor. Nestes versos, Deus é mostrado como o único Deus verdadeiro. Ele nos pede para amá-lo com todas as forças dos nossos corações. Não é uma coisa muito difícil, não é? Amar a Deus, que nos ama, que criou todas as coisas e nos criou e deu a sua vida por nós. No estudo desta semana, vamos compreender quem deve amar a Deus. Amar e temer a Deus são as mesmas coisas? O que significa temor ao Senhor e amor pelo Senhor? Por que devemos amar a Deus? Como eu mostro, ou seja, de que maneira eu posso mostrar amor por Deus? E como devo amá-lo de acordo com os ensinamentos da sua palavra? De fato, o que significa amar a Deus? São de Moisés as palavras em Deuteronômio 6, verso 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para ensinar-vos, para que vocês possam cumpri-los na terra que passais a possuir. As prescrições divinas deviam ser passadas de geração em geração, para que você, seu filho e o filho de seu filho as guardem, segundo ordena o Senhor. Na verdade, Deus quer que guardemos os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus ensinos, não apenas pelo cumprimento da regra pela regra, mas é para que possamos ir bem em nossa vida. E a primeira regra que Deus quer que observemos é amá-lo absolutamente, ou seja, amar a Deus acima de qualquer outra pessoa ou objeto. Deus usa o possessivo seu, não vosso, mas isso não é uma ordem genérica, mas pessoal. Devo amar meu Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma e com toda a minha força. E o que de fato significa temer ao Senhor? Será que temer ao Senhor é ter medo de Deus como se fosse um terrorista? A Bíblia diz em Deuteronômio 6:2, para que temas ao Senhor teu Deus. Mesmo antes de Ele nos pedir para amá-lo, Deus nos pede para temê-lo. O que significa temer a Deus? Temer a Deus, de acordo com os ensinamentos bíblicos, pode significar até mesmo ter medo dele, mas em que sentido? Não no sentido de que Deus é um terrorista, mas é porque nós pecamos e merecemos a sua punição. Então vem o temor diante da glória de Deus e diante da sua santidade. Temer a Deus também significa admirá-lo e respeitá-lo por sua autoridade, seu poder, sua justiça e sua graça. Efésios 2, 1 a 10 nos mostra como esse temor a Deus, por sua graça, nos leva a amá-lo. Embora mereçamos punição por nossos pecados, Deus nos perdoa e nos dá a vida. Com o seu poder, Ele nos transforma e nos faz aptos para servi-lo e amá-lo. Podemos compreender esse conceito do temor a Deus, biblicamente falando, quando nós olhamos para nós mesmos e percebemos o que Deus fez conosco. O que Deus fez comigo, em Cristo Jesus, me leva a amá-lo e a temê-lo ao mesmo tempo. Então podemos concluir aqui que o amor e o temor estão sempre juntos quando falamos em relação
ao nosso Deus Criador. Nós devemos amá-lo e, ao mesmo tempo, temer ao Senhor. E Ele não nos pede nada que Ele já não tenha feito por nós anteriormente, porque a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. De acordo com 1 João 4,19, nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Nos discursos registrados em Deuteronômio, Moisés lembra aos israelitas que Deus amava seus pais e a eles mesmos, e que por isso Ele os resgatou do Egito. Ele também assegura que continuará a amá-lo no futuro. Deus amou no passado, ama no presente e amará no futuro a sua criação. Isto é, antes de Deus dar qualquer ordem para amá-lo, Deuteronômio 6:5, antes mesmo de Israel existir como nação, Ele os amou e os resgatou de sua escravidão. A maior motivação que podemos ter para amar a Deus é que Ele nos amou primeiro e deu a si mesmo por nós, mesmo antes de chegarmos à existência. Podemos concluir que Deus nos amou antes da fundação do mundo. E a demonstração do amor para com Deus requer também a ação, pois a Bíblia diz, foram palavras de Jesus: se me amam, guardarão os meus mandamentos. Em João 14,15 são de Jesus Cristo as palavras: se me amais, guardareis os meus mandamentos. O livro de Deuteronômio está cheio de referências das características daqueles que realmente amam a Deus. Em Deuteronômio 5:10, Deuteronômio 7:9, 10:12, 11:1 e 19:9, o povo de Deus é identificado como aqueles que amam ao Senhor e guardam os seus mandamentos. Em outras palavras diz: amarás, pois, a Jeová teu Deus e guardarás as suas ordenanças. Deuteronômio 19:9 vai dizer que aqueles que amam a Jeová andam em seus caminhos. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia vai deixar claro que aqueles que amam a Deus, guardam os seus mandamentos, não ficam questionando se o mandamento foi abolido, se o Novo Testamento não tem validade. Jesus Cristo foi um exímio citador do Antigo Testamento, inclusive para se defender da tentação contra Satanás. Ele usou o livro de Deuteronômio: não só de pão viverá o homem. Jesus Cristo deu validade ao Antigo Testamento. E em Apocalipse é repetido que aqueles que amam o Senhor guardam e observam os seus mandamentos. Nesse sentido, o amor de Deus está indissociavelmente ligado à obediência. Quando amamos a Deus e entendemos o que Ele fez por nós, expressamos esse amor guardando os seus mandamentos, porque é isso que o agrada. Quando interrogado pelos fariseus, Jesus Cristo falou sobre o significado da lei, qual era o principal mandamento de Deus, resumindo então os 10 mandamentos em 2, mas ele não invalidou os 8 mandamentos, ele não acrescentou também mais 2. Ele apenas disse que o sentido dos 4 primeiros mandamentos era amar a Deus sobre todas as coisas, e os 6 últimos mandamentos significava amar ao próximo como a nós mesmos. Jesus sintetizou os mandamentos citando o Shema. A base para a obediência em qualquer mandamento divino é o amor, mas não é um amor qualquer. O amor por Deus é permear todo o nosso ser, coração, alma, mente e corpo. Este é o amor fruto de conhecer a Deus intimamente e ter uma relação íntima com Ele. No tempo do fim, quando a obediência será um teste de lealdade a Deus, os que amam a Deus desta forma preferirão a morte do que a desobediência. Obedecer a Deus através dos seus mandamentos e adorá-lo será o que distinguirá o verdadeiro Filho de Deus nos últimos dias.
Isso porque um amor supremo por Deus e um amor altruísta por nossos companheiros é o melhor presente que o Pai Celestial pode melhor nos conferir. Tal amor não é um impulso, mas um princípio divino, um poder permanente. No coração que foi renovado pela graça divina, o amor é o princípio dominante da ação. Modifica o caráter, governa os impulsos, controla as paixões e enobrece os afetos. Esse amor, quando se abriga na alma, adoça a vida e espalha uma influência enobrecedora ao seu redor.